Salve, salve! Olha só, estamos de volta. Direito Penal Militar, um assunto muito importante. Aplicação da Lei Penal Militar. Beleza? Então fique ligado que este é um dos assuntos mais cobrados na disciplina Direito Penal Militar. Então, primeiramente, nós vamos aqui para o artigo 1º do Código Penal Militar. E ele diz o seguinte, ó: não há crime sem lei anterior que o defina. Ele está dizendo o seguinte: antes da prática do crime, tem que haver uma lei, pessoal. Se não houver essa lei antes da prática do crime, não é crime. Simples assim. Então, não há crime sem lei anterior dizendo que aquilo é crime. Ok? Isso aqui é o princípio da legalidade, ó. E a segunda parte diz o seguinte, ó: nem pena sem prévia cominação legal. Então, para haver penalidade, também a lei tem que ser antes do crime. Então, veja, tem que ter uma lei dizendo que é crime e tem que ter lei dizendo qual é a penalidade, certo? Nós estamos falando aqui do princípio da reserva legal. E o que diz o princípio da reserva legal? Nos diz o seguinte, que esta norma, essa lei que vai estabelecer o crime, que vai estabelecer a penalidade, ela tem que ser uma lei exclusivamente formal. Quando a gente fala em lei aqui, a gente fala da lei formal, tá? Da lei formal. Lembrando que esse fundamento do princípio da reserva legal, ele é um princípio fundamental constitucional, tá? Essa norma aqui, pessoal, ela também está na Constituição, ok? Então não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, está lá no artigo 5º da Constituição Federal. E deste princípio da reserva legal, decorre no Código Penal Militar outros princípios, o da irretroatividade da lei penal, ou seja, uma lei nova não pode atacar um fato do passado, porque a lei tem que ser antes do fato. Então veja bem, a lei ela tem que ser antes do fato, né? Não há crime sem lei anterior à prática do crime, não é isso? Então a lei ela tem que vir sempre antes do fato, certo? Isso proíbe que uma lei retroaja, né? Ela proíbe ali aí a retroatividade da lei. Por isso que do princípio da reserva legal, nós temos o princípio da irretroatividade da lei. Lembrando que nós vamos ver uns casos excepcionais mais à frente, tá? Outro princípio é o da própria anterioridade, ou seja, a lei tem que vir antes, né? Não é isso? Princípio da anterioridade. E também dela decorre o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Nós percebemos o seguinte, ó: embora a lei penal ela diga que a lei tem que ser anterior, mas a Constituição permite que uma lei mais benéfica ela retroaja para beneficiar o réu, tá? Então, da retroatividade da lei mais benéfica ao réu, isso também nós vamos ver mais à frente. Vamos ver como é que isso é cobrado em concurso público, esse conceito inicial. Então aqui, ó, sobre a aplicação da lei penal militar. Há crime sem lei anterior que o defina. Errado, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Beleza? Vamos avançando. Artigo 2º do Código Penal Militar.
Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Aqui, pessoal, veja que vem uma lei posterior e deixa de considerar crime aquilo que era crime. Ou seja, vem uma lei nova e essa lei nova ela está abolindo um crime. O crime, né, ele existia na lei, era previsto na lei, e agora vem uma lei nova e diz isso daí não é mais crime. Isso então é o que? É o abolitio criminis, certo? Ou seja, é uma lei supressiva de incriminação. Ela deixa de considerar uma prática criminosa. E o que acontece como efeito disso, pessoal? Como efeito disso é o seguinte, ó. Ninguém pode ser punido mais por um fato que uma lei nova disse que não é mais crime, cessando em virtude dessa nova lei, o que? A execução, olha só, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, com a lei nova que aboliu o crime, deixa de existir, tem que cessar a execução da pena e também os efeitos penais, né? Tanto a execução quanto os efeitos penais. Tranquilo? Então veio uma lei nova, e a lei nova diz que aquela prática não é mais criminosa. Então alguém que tinha sido punido por aquela prática, né, que já tinha sido condenado por uma sentença condenatória, teve a execução cancelada e os efeitos também ali, ó, tudo vai ser ali cessado, beleza? O que não vai ser cessado, pessoal? Os efeitos de natureza civil, certo? Então, por exemplo, se a pessoa pagou uma indenização, né, ela vai continuar existindo aquela indenização ali, ok? Então, o que cessa é a execução e os efeitos penais, ok? Ele não está falando da natureza civil, tranquilo? Então, isso aí é o abolitio criminis. E aí a gente vai falar aqui da extratividade da lei. Isso aqui é um conceito usado pela doutrina, né, da lei ali em relação ao tempo. Então veja bem, pessoal, na aplicação da lei no tempo, faz-se necessário entender essa extratividade. O que é? É o desdobramento da lei no tempo. Ou a lei vai para frente ou a lei vai para trás. Quando a lei vai para frente ou vai para trás, nós temos ali a extratividade. Tem momento que a lei vai para trás, ela está voltando no tempo. É a chamada retroatividade. E tem momento que a lei vai para frente, é a chamada ultratividade, né? E nós vamos ver alguns conceitos voltados a isso. Então, a retroatividade é a capacidade da lei retroagir no tempo, né? Uma lei nova, por exemplo, atuar lá no passado, é retroatividade. Já a ultratividade é quando uma lei, mesmo depois que ela foi revogada, ela continua valendo para fatos ocorridos durante a sua vigência. Então, veja bem aqui, ó. Você tem uma lei que está sendo aplicada a fatos ocorridos antes dela entrar em vigor. Então, você tem uma lei aqui, uma lei, certo? E teve um fato que aconteceu aqui, ó, né, no passado. E essa lei aqui, ó, que entrou em vigor agora, ela vai ser aplicada para trás, ó. Aqui nós temos a retroatividade, certo? Agora imagine um outro caso que é o seguinte, ó, durante o período da Covid-19 aconteceram alguns fatos e eles foram punidos pela lei da Covid. Lei da Covid que eu tô falando são lei da época da Covid, tá? Então, aqui aconteceram alguns fatos proibidos por essa lei. E aí, o juiz só vai julgar esse fato aqui, ó, em 2026. Ele está julgando esse fato agora. Na hora do julgamento, ele vai aplicar que lei? Aí nós vamos ver que ele vai aplicar a lei, né, dessa época aqui, ó, da época da Covid, que não existe mais. Ele vai aplicar essa lei aqui e vai ser usada nesse julgamento. Então, a lei ela está indo para frente. A lei do passado está sendo usada no futuro.
Então, nesse caso, nós temos aí a ultratividade, né? É quando a lei é aplicada a fatos ocorridos depois da revogação da lei. Essa lei aqui, da época da Covid, ela já foi revogada, mas ela continua sendo aplicada no julgamento atual. Julgamento atual referente aos fatos ocorridos na época da Covid. Então, essa lei já foi revogada, mas continua em valor, com valor sendo aplicado agora aos fatos ocorridos naquela época. Aí nós temos a ultratividade, certo? Vamos ver como é que é abordado esse assunto. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Olha só, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Isso aqui está certinho, certo? Isso aqui, ó, se a lei posterior deixou de considerar crime, eu abolite o crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Certinho. É isso? É exatamente isso. Outro aspecto importante, continuando essa ideia nossa de... Nós estamos falando da extratividade, né? Nós temos a ultratividade e a retroatividade. É quando a lei retorna, né, para o passado, né? Então, nós temos aqui, ó, a retroatividade da lei mais benigna. E o que é isso? É quando a lei nova favorece o agente. Então, olha só, a lei posterior, ou seja, uma lei nova que de qualquer maneira favorece o agente. Então, olha só, uma pessoa praticou um fato aqui no passado, né? E aí ela recebeu uma pena de 10 anos. Isso em 2019. Só que em 2020, né, depois, uma nova lei estava aplicando uma penalidade ali de apenas 4 anos. Então, essa lei nova, ela é mais benigna, né? Ela favorece o agente. Então, se ela favorece o agente, pessoal, ela retroage. Ela vai ser aplicada no passado aqui também, ó. Certo? Porque ela favorece o agente, ok? Então, a lei posterior, que de qualquer maneira favoreça o agente, aplica-se retroativamente, né? A lei favorável, ela aplica-se retroativamente, certo? Ainda quando já tenha uma sentença condenatória irrecorrível. Então, veja, mesmo que a pessoa já tenha sido condenada em última instância, seja irrecorrível, mesmo assim se aplica. Beleza? Essa é a retroatividade da lei mais benigna, ou a lei que favorece o agente. Lembrando que isso daí, né, tá na Constituição Federal. A lei penal não retroage, salvo se for para beneficiar o réu. Se é para beneficiar o réu, a lei penal retroage, ok? Isso também está na Convenção Americana dos Direitos Humanos, o princípio da retroatividade para beneficiar o réu. Vamos ver como é que isso é cobrado em concurso público. Tá lá, ó, Sebrasp 2025, à luz do disposto no Código Penal Militar. O princípio da retroatividade autoriza a aplicação da lei penal militar que posterior ao fato favoreça o agente. Olha só, uma lei penal que posterior ao fato favorece o agente, aplica-se retroativamente? Sim, né? Se ela favorece o agente, ela pode retroagir. Então, nós temos aqui correto, tranquilo essa aplicação aí, beleza? Vamos seguir. Agora nós vamos ver uma regra de apuração da maior benignidade, ou seja, qual é a lei que eu vou aplicar? Eu tenho duas leis, pessoal, a lei A e a lei B, né? Aí, a lei A tem vários critérios aqui, essa lei B tem vários critérios. A pessoa pode ficar em dúvida de qual aplicar. E aí, qual vai aplicar? Porque tem que aplicar retroativamente a lei mais favorável, né? Mas qual que eu vou aplicar? Eu não posso, pessoal, imaginar o texto de uma lei e pegar um pedacinho desse
e juntar com um pedacinho desse outro aqui, negativo. Eu não posso fazer isso. Na hora de escolher a lei, tem que escolher ela integralmente. Ou você aplica a lei A, ou você aplica a lei B. Mas tem que ser integral. Então, olha o que diz essa regra. Para se reconhecer qual é a mais favorável, a lei posterior e a anterior deve ser considerado que separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Então, você não pode escolher metade de uma lei e metade da outra. Você tem que escolher integralmente. Então, você tem que analisar ela separadamente. Vamos ver como é que isso é cobrado em concurso. O Código Penal admite a retroatividade da lei mais benigna e dispõe que a norma penal posterior que favorecer de qualquer modo o agente deve ser aplicada retroativamente. Isso é verdade. Ainda quando haja sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. O referido código determina também que para se reconhecer qual norma é mais benigna, olha só, para se reconhecer qual é mais benigna, deve ser considerada separadamente. Exatamente isso. Então, olha só, isso aqui é muito importante. Você tem duas normas penais, né? E aí você não sabe qual aplicar, porque você tem que aplicar a mais favorável na norma penal. E aí o Código Penal diz o seguinte, ó, para se reconhecer qual é a norma mais benigna, qual é a regra que você usa? Você deve considerar elas separadamente, cada uma com o seu conjunto de normas aplicáveis ao fato. É exatamente o que está escrito aqui, letra seca da lei, correta essa questão. Vamos ver mais uma aqui. Em se falando do princípio da retroatividade, a lei posterior, que de qualquer forma prejudique o agente, aplica-se retroativamente. Absurdo, né? Se ela está prejudicando, ela não retroage. Porque a regra é que a lei penal não retroage, né? Ela só retroage quando ela está beneficiando, quando ela é favorável. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente. Tá certo. Apenas quando não se trata de sentença condenatória irrecorrível. Errado. O que está errado aqui, ó, é que para se aplicar a lei favorável, independe se já foi condenado, se a sentença foi transitada em julgado ou não. Então, mesmo as sentenças tendo sido transitadas em julgado e sendo tida como irrecorrível, mesmo assim se aplica a lei penal, tá? Quando ela for favorável. Então, essa letra está errada. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, correto. Ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Exatamente aqui o gabarito da questão. Tranquilo? Então é o seguinte, a lei penal favorável, ela sempre retroage, pessoal. Né? Ela sempre retroage. Ok? Se ela é favorável, a lei penal, ela retroage. Beleza? É correto afirmar que, para efeito da aplicação da lei penal militar, que no caso de sentença condenatória irrecorrível, uma lei posterior que favoreça o agente não retroagirá. Se a lei penal é favorável, se a lei posterior ela é favorável, ela retroagirá, né? Mesmo que a sentença tenha sido dada como irrecorrível. Mesmo que seja uma sentença condenatória irrecorrível, ela retroage. Então isso aqui está errado, beleza? Gabarito aqui errado. Medidas de segurança. Olha só, medidas de segurança. As medidas de segurança regem-se pela lei penal vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Então, olha só, as medidas de segurança,
né? Então, por exemplo, a internação é uma medida de segurança. As medidas de segurança, elas regem por que lei? Pela lei vigente no tempo da sentença. Entendeu? Então, as medidas de segurança é a lei vigente no tempo da sentença. Prevalecendo, entretanto, se for diverso, a lei vigente ao tempo da execução. Então você tem a sentença e a execução. Qual é a lei que rege as medidas de segurança? A vigente no tempo da sentença. Ok? Quando o juiz ali, no momento que ele está dando a sentença, é aquela lei que vai ser a lei aplicada à medida de segurança. Beleza? Agora olha só. Se ela for diversa da lei vigente no tempo da execução, você vai aplicar a lei da execução. Beleza? Lei excepcional ou temporária. Isso aqui, eu sempre cito o caso da Covid, né? O que é a lei excepcional ou temporária, pessoal? É aquela lei que, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as suas circunstâncias, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então imagina que você tem aqui a Covid, a época da Covid. Na época da Covid, né, houve algumas leis excepcionais. Por que aquelas leis foram excepcionais? Porque nós vivíamos um momento, né, de uma pandemia. Então, foi necessária uma lei excepcional durante aquelas circunstâncias, né? E quando cessou aquelas circunstâncias, cessou a aplicação daquela lei, certo? Que era a lei excepcional. Aí, o que acontece? Imagina que alguém praticou um crime aqui de descumprimento da lei da Covid, da época da Covid, e está sendo julgado só agora. Qual é a lei que vai ser aplicada? Vai ser aplicada a lei da época da Covid, que era uma lei excepcional com regras especiais para aquele momento. Então veja que uma lei daquele momento, mesmo ela já tendo sido decorrido o seu período, já cessado, não tendo mais vigência agora, ela continua sendo aplicado para o julgamento. Certo? Então, nós estamos falando aqui de lei excepcional ou lei temporária, né? Então, aqueles fatos que aconteceram naquele período vão ser julgados por aquelas leis. E como aquelas leis, elas não existem mais, elas só existiram naquele período de tempo, né? E elas estão sendo usadas agora só apenas no julgamento. Nós temos a chamada ultraatividade da lei, porque é uma lei que já não existe mais, mas está sendo aplicado, né, no julgamento atual, tá? É a ultraatividade. Por isso que isso aqui é uma exceção, né? É uma exceção aqui, ó, a retroatividade da lei mais benéfica, porque nós não estamos usando a lei atual para julgar o caso, nós estamos usando a lei da época da Covid. Ok? E aí uma diferença básica aqui entre a lei excepcional, por exemplo, é uma lei criada por uma circunstância específica. A Covid, por exemplo, era uma circunstância específica, né? Você tem uma lei excepcional, calamidade, uma guerra. Agora, a lei temporária é quando ela tem uma data de início e término. Ela tem um período de vigência previamente fixada. Por exemplo, na época da Copa do Mundo no Brasil, teve uma lei aplicada à Copa do Mundo, né? Então era uma lei temporária. Beleza?
Vamos ver como é que esse assunto ele é cobrado em concurso público. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito cobrado em concurso público. Olha só, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as suas circunstâncias, aplica-se a fatos praticados durante a sua vigência. Exatamente. Então, mesmo ele não existindo mais, mesmo tendo decorrido o período de sua duração, ele continua sendo aplicado àqueles fatos que foram praticados durante a sua vigência. Exatamente. A lei excepcional e a lei temporária, ok? Esse é o gabarito correto. Mais uma questãozinha aqui. A lei posterior que de qualquer forma favorece o agente retroagirá. Ó, se a lei posterior favorece o agente, ela retroagirá se já tiver sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Correto, né? Ela vai retroagir mesmo que tenha uma sentença condenatória irrecorrível, ela retroage. Então nós temos o gabarito ali correto, a letra B. Vamos ver a letra C? A lei excepcional temporária, embora decorrido o período da respectiva duração ou cessada a circunstância que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante a sua vigência. Errado. Né? Nós já vimos que a lei temporária ou excepcional, ela se aplica aos fatos que foram praticados durante a sua vigência, mesmo depois que foi cessado ali, né, as circunstâncias, ok? Perfeito, né? E aqui você tem as questões comentadas. Então, com isso, pessoal, nós encerramos aqui nosso encontro sobre aplicação da lei penal militar, né? Nosso primeiro encontro em direito penal militar. Aguardo você no nosso próximo encontro. Um abração.